Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Às 5h32. I believe for every drop, the rain that falls, a flower grows. Um dia desse eu pus aqui a Mahalia Jackson animadinha, Didn't Rain. Hoje eu trouxe ela lentinha, cold, né? Tranquila, em I Believe, eu acredito. Maior cantora gospel de todos os tempos, evangélica. Mahalia Jackson, I Believe. Belíssima música. Boa tarde, né, mano? Tudo bem? Boa tarde, César Saqueto. Boa tarde, Luiz Fernando Vassalo. Boa tarde, Vitor Reis. Boa tarde, ouvinte da Rádio Estadão. Aquele que quer saber tudo sobre o quê? César Saqueto. Mano, eu gostaria de uma palavra sua hoje sobre essa notícia que está aqui no topo do portal do Estadão, a Lava Jato anunciando devolução de mais de 200 milhões de reais para a Petrobras. Eu acredito na Lava Jato. I believe, diz Mahalia Jackson. Eu acredito, e o Bruno Dantas, né, da Transparência Internacional, também estava lá na solenidade da devolução do dinheiro. O Pedro Parente, presidente da Petrobras, também estava e também acredita na Lava Jato. Agora tem gente que não acredita não, que acha que tem poder para parar a Lava Jato. É o que nós vamos começar a discutir agora, é o assunto mais importante do Brasil, quem ganha a parada. A Operação Lava Jato, a Operação Zelotes, a Operação Acrônimo, a Operação Calicut, a operação que você quiser, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Justiça Federal. É o juiz Valisney, é o juiz Sérgio Moro, é o juiz Bretas, é a juíza Priscila. Quem vai ganhar a parada? É o pessoal da lei ou o pessoal da impunidade? Nós temos um verdadeiro exército da impunidade, que é um exército secreto, secretamente comandada por Romero Jucá, por André Moura, também conhecido como André Cunha. Ou seja, Eduardo Cunha, Renan Calheiros, e os seus asseclas, Cátia Abreu, Roberto Requião. Essa turma é a turma. E eu não falei no Michel Temer, mas se o Michel Temer não deu uma boa explicação para a presença de Romero Jucá, homem de sua confiança, sobretudo, do seu líder na Câmara, o André Moura, que também é conhecido como André Cunha, porque presta vassalagem ao Eduardo Cunha, nós vamos ter uma conclusão dramática, né? Que o Michel Temer é uma espécie de ali de anjo salvador, né? Da Operação Abafa, e que o Eduardo Cunha, mesmo preso em Curitiba, ainda manda num pedaço bem significativo da Câmara dos Deputados, né? Para combater isso, a Lava Jato devolveu ontem a Petrobras e hoje fez uma solenidade, que é uma solenidade evidentemente de relações públicas, para mostrar que é eficiente e que está fazendo um trabalho sério, um trabalho que vai realmente, que satisfaz o povão, né, a sociedade brasileira. Afinal, ela já devolveu praticamente 500 milhões à Petrobras. Ontem devolveu 204 milhões, 281.741 reais e 92 centavos. E hoje ouviu uma declaração firme de apoio de Pedro Parente. O presidente da Petrobras está tentando levantar a empresa. E esse apoio do Pedro Parente é muito importante, porque tinha um dos procuradores que estava lá na entrevista coletiva, que eu acompanhei pela televisão, e ele disse uma coisa importante. Ele disse aquilo que o Deltan Dallagnol também já disse, que é o seguinte: o que quebrou o Brasil, o que provocou a crise do Rio, não é a Lava Jato, não é a Calicut, não é a Operação Chequinho, né, que prendeu o garotinho, não. São eles, quer dizer, o dinheiro é a corrupção. A corrupção tem que ser o acidente. O que tem que ser a norma é a correção, tá certo? O Deltan Dallagnol disse isso, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, e isso é verdade. Nós estamos assistindo, Saqueto, uma luta entre a lei, a força da lei, o rigor da lei, e a impunidade, contra a impunidade. Quer dizer, se o Congresso
partir de terça-feira, quando vai ter a votação das 10 medidas contra a corrupção apresentadas pelo Ministério Público Federal com 2 milhões de assinaturas de cidadãos. Há quem espere que o relatório de Onyx Lorenzoni, a comissão presidida pelo Joaquim Passarinho, seja derrotado. Se for, é a vitória da impunidade sobre a lei, sobre o rigor da lei. É o primeiro passo para que se faça uma emenda constitucional garantindo a prevalência da impunidade sobre a lei na Constituição, né? É o que faltava, mas nós estamos marchando para isso. Então, o pessoal da Lava Jato está fazendo eles são bons de comunicação, então eles fizeram essa solenidade de devolver dinheiro e mostrar os números. Por exemplo, hoje, os jornais estão dando a notícia de que o Otávio Azevedo desmentiu algo que ele disse em delação premiada, em colaboração com a Justiça, a respeito do uso de dinheiro sujo de propina na campanha de Dilma e Temer. Quando é que ele mentiu? Isso aí a Polícia Federal tem a obrigação de descobrir. Ele mentiu em que ocasião? Ao delatar ou ao declarar que mentiu ao delatar, né? Agora, a questão é que isso me parece muito suspeito, porque parece uma coisa feita para desmoralizar, para quebrar as pernas da Lava Jato e a trajetória desse cidadão executivo da Andrade Gutierrez, ela demonstra um caráter bastante ralo, escasso. Mas isso é desimportante, porque aí chega a Lava Jato e diz o seguinte: já é a terceira devolução de dinheiro da Petrobras e isso nunca aconteceu antes no Brasil. Alguém roubar dinheiro público e o dinheiro ser devolvido nesse volume, né? Isso vem de 21 acordos. 18 de colaboração, feita por pessoas físicas, né? E 3 de leniência, feitas com empresas, tá certo? Tem 70 processos de colaboração, 6 de leniência e um chamado termo de ajustamento do contrato, né? O Deltan Dallagnol, lá em Curitiba, lá na devolução do dinheiro aí para a Petrobras, ele disse que mais importante do que o dinheiro, que o Pedro Parente considerou simbólico em relação ao problema da Petrobras hoje, o importante é a restauração do sentimento de justiça de um povo que está acostumado a não receber de volta o que lhe foi roubado. A frase é forte, a frase é dura, a frase é correta, mas ela não comove os deputados, cento e tantos deputados e senadores, 150, talvez até 200, que estão comprometidos, que sabem que estão comprometidos e que vão aparecer na Lava Jato. E toda essa força de comunicação, da comunicação dos promotores, essa força pode se voltar contra eles próprios, porque isso pode assustá-los a um ponto de eles topar qualquer parada, né? Perdido por 1, perdido por 1000, né? Pois então, o garotinho, duas coisas também tiveram um impacto muito grande, né? Eu já falei da fotografia do ex-governador Sérgio Cabral. Do Sérgio Cabral, um impacto muito grande, me lembrou a fotografia do Marcelo Odebrecht, na capa da Veja. Aquela fotografia do cabelo cortado, em uniforme de preso, de frente e de lado, é realmente uma coisa assustadora, porque é a qualificação. Teve um delegado lá que disse que eles não podiam ficar juntos, o garotinho e o Sérgio Cabral, porque eram de facções diferentes. Um delegado disse isso para a Globo News, né? Pois então, a mudança da Zona Sul para Bangu tem esse desconforto terrível, né? O Sérgio Cabral, ele está com mais 5 numa cela, né? E de 9 metros quadrados, e é muito vexaminoso você morar desse jeito, numa cadeia sobre a qual você já mandou como governador. É o caso dos dois, né? O garotinho, inclusive, andou se orgulhando, na época do governador, de ter ido lá fazer selfies e ganhar abraços lá no complexo lá de Bangu, né? O garotinho também tem uma imagem de muito impacto, que é a imagem dele estribuchando na maca, chutando o funcionário e, sobretudo, os berros da filha atrás. Meu pai não é bandido. Não basta a palavra da filha, da Rosinha, que está dizendo que disse ao Heisen aqui nesse microfone que você está, que ele, no máximo, teria que cumprir pena de
entregar umas cestas de alimentos, cestas básicas. Pena alternativa, quase, né? Pena alternativa, que não é um caso de um... Ela fica comparando, ela tem um raciocínio muito simplório, né? Mas não é simplório, é safado mesmo, né? De querer comparar os 224 milhões de reais das gorjetas de Sérgio Cabral com os chequinhos com que eles roubaram o povo. Do ponto de vista da indecência, é igual ou talvez até maior o chequinho que mata a fome do povo e que enche a barriga deles de dinheiro e de poder. Eles elegeram 11 vereadores em Campos de Goytacazes usando essa velha fraude política, né? Duas coisinhas mais só. A preocupação do Planalto, noticiada no Estadão, ela se volta principalmente com Moreira Franco, que é lá da política do Rio, né? Conectado lá no PMDB do Sérgio Cabral, e o Jorge Pisciano, que é o presidente da Assembleia lá no Rio, pai do Leonardo Pisciano, que é ministro de Esporte. Os Pisciano têm uma fama bastante constrangedora, digamos assim. E por fim, eu quero dizer que essa batalha entre a impunidade e a lei pode ser decidida na rua pelo povo, né? O pessoal do Vem Pra Rua está chamando para uma manifestação na esquina da Pamplona com a Paulista no domingo, e vai depender muito da aceitação, da mobilização. O povo tem uma simpatia muito grande com a Lava Jato, mas até agora um dia desse aqui eu chamei o Zé Murilo de Carvalho de Murilo Zé de Carvalho, né? O Zé Murilo, naquele livro sensacional sobre a República, em que ele diz que o povo assistia bestializado, não ligava nada para a República. O povo está parecendo assim em relação à Lava Jato. O juiz Sérgio Moro é um herói, todo mundo considera a solução do Brasil, mas não tem ninguém brigando na rua para que as 10 medidas sejam mantidas, não seja substituído por um projeto que não apenas mutile, como anistie a Caixa 2 em campanhas políticas e outras maldades, né, que o Renan andou espalhando nas mãos de Roberto Requião, Cátia Abreu, etc. Ô Neumann, só para encerrar, queria mais uma palavra ainda, porque tá bombando nas redes, né? Estão bombando nas redes essas fotos aí, primeiro, as fotos do ex-governador Sérgio Cabral, né, com o cabelinho cortado, não é exatamente raspado, né, mas é um cabelo cortado. Um cabelo cortado rente, né? Cortado rente e tal, aquela, né, com a roupa de presidiário, e o governador, ex-governador Garotinho, estribuchando, mas é uma coisa agressiva, ridícula. Impressionante, né? Agora, muita gente comemora, dá risada, mas acho que tem uma reflexão também. É triste você ver nomes tão importantes da política brasileira, de um estado do tamanho do Rio de Janeiro, em cana desse jeito. Assim, discordo. Não é eu não estou nada triste, não. Eu acho que isso é uma grande manifestação. Sabe por que eu estou triste? É que eu soube, está escrito aí no noticiário, que o Garotinho teve regalias. Lá em Bangu? Ou não? No hospital Souza Guiar. Eu também vi no noticiário que eles construíram alas chique nas prisões. Quanto pode ser chique uma ala numa prisão, né? Isso foi feito na Papuda e foi feito também nos hospitais e nessas prisões de Bangu, né? Outra coisa é que o Sérgio Cabral está numa prisão especial para pessoas com diplomas e bombeiros e policiais delinquentes lá dentro do complexo do Bangu. Isso eu acho muito mais triste, muito mais lamentável do que eles estarem presos. Porque isso é o sinal de que continua no Brasil o sentimento que eu chamo de George Orwell. George Orwell escreveu um livro, Animal Farm, Revolução dos Bichos, em que ele termina dizendo: todos são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais. No Brasil isso se manifesta nesse tipo de coisa. A cela especial para o cara que tem diploma é um escárnio, como diria a presidente do Supremo, Carmen Lúcia. É um escárnio, porque o sujeito que tem um diploma e aprendeu melhor a vida, ele tem que ser mais punido até do que o cara, o simples, que não teve instrução e que não sabe, e que não teve ajuda, nem em casa, nem na escola, para distinguir o certo do errado. Pessoas, por exemplo, o Sérgio Cabral foi governador. Ele teve toda a vida, desde a sua formação básica no curso primário ainda, no ensino médio e tal, até o seu exercício do governo, todas as oportunidades da vida de aprender o que é certo e o que é errado. Se ele não aprendeu, é porque ele realmente merece ser punido. Outra coisa é o seguinte: é um inferno o presídio no Brasil. Eles que precisam, os políticos que cometem esses crimes, esses ilícitos, eles têm que pagar a pena
no presídio comum. Ele tem que dividir cela com o bandido de favela. Dividir cela com o companheirinho que roubou junto é um privilégio inaceitável. Então, ao contrário de você, eu não fico triste com a prisão dessa gente, não. Fico muito contente, porque... E é por isso que o povo comemorou. O povo comemorou com toda a razão do mundo. O principal resultado positivo dessas prisões é que você vê nessas prisões, com a comemoração popular, o carnaval, a bandeira do Corpo de Bombeiros e tal, que o povo aprendeu uma coisa fundamental, que corrupção é como matar, corrompido é assassino. De todos os brasileiros que se suicidaram porque perderam seus empregos e a renda e não tem como sustentar sua casa, ou que morreram de fome nas ruas, de frio, porque essa canalha política brasileira roubou para dar anel de 800 mil reais à mulher dele, através do empreiteiro. Eu quero que mofem na cadeia. Mofem na cadeia, meu amigo César Francisco Saqueto, homem honesto, que não pode estar se solidarizando com canalhas. Não, mas só explicando aqui, ressaltando o seguinte, não é uma questão de estar triste com a prisão dos caras. Eu fico triste por ver a situação da política brasileira chegar nesse ponto de ter políticos importantíssimos. Discordo de novo. Sempre foi assim e não era punido. Agora está sendo punido. Nós temos que garantir a punição. Nós não temos que ficar tristes com a prisão. Ao contrário, nós temos que comemorar que a lei está sendo cumprida. E mais, exigir que acabe com foro privilegiado para que os políticos paguem para valer como os que não têm mandato. O outro absurdo do Brasil é essa desigualdade de um cara que tem um mandato, quando ele tinha que ter mais responsabilidade, e ele simplesmente é isento e conta com o Supremo Tribunal Federal leniente e perdoador. Muito bem, José Neumann e Pinto. Marralha, queria eu acreditar, viu? Queria. É difícil acreditar, hein? 3, 2, 1, Inter.